Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o lévido de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando de influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Numa postura de submissão ao Deus Pai Criador, ao amado Mestre Jesus, aos companheiros espirituais que estão nesse ambiente. Senhor Deus, muito obrigado, porque conseguimos chegar aqui, apesar de todas as dificuldades. Muito obrigado porque chegamos aqui sem nenhuma dificuldade também. E que nesta noite os nossos corações estejam abertos para receber a mensagem, a palavra que o nosso companheiro Marcos Bento traz para nós, naquilo que de melhor ele pôde preparar. Que todos nós sentimos que nesse ambiente impera a fraternidade entre os dois mundos, o mundo dos encarnados e o mundo dos encarnados. E nessa certeza e nessa fé, nos colocamos na direção do Mestre Jesus para iluminar a nossa caminhada. Que assim seja. O nosso companheiro, Marcos Bento, vai trazer o tema Fundamentos e Finalidade da Reencarnação, e ele é da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Meu irmão, seja bem-vindo.
Bem, é com muito prazer, com muita alegria que a gente retorna a esta casa e que a gente possa conduzir o estudo da noite de hoje dentro desse ambiente de paz, de fraternidade, com muita reflexão e dentro da nossa expectativa e perspectiva de cada um sobre o tema em questão, o nível de profundidade, de entendimento que cada um temos sobre a ideia da reencarnação. As obras espíritas, né, abordam essa temática com bastante profundidade e a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos Kardec já trazendo uma sequência de questões sobre esse tema e tratando sobre o objetivo da encarnação dos espíritos. E quando questionando qual o objetivo, os espíritos deixam claro que uma das características básicas, uma das condições básicas da encarnação é fazermos chegar à perfeição. E deixa esses dois viés aí, dois caminhos que fazem parte do nosso processo evolutivo atual, que ele chama de, para alguns, essa perfeição vai ser via expiação, esse caminho à perfeição, o outro, missão. Uma predominância maior daqueles que estão aqui espiando, ou seja, reagindo a ações do passado, né? Reencontrando desafetos e afetos do passado e por conta desse reencontro, ajustando-se e buscando evoluir. E para alguns outros é uma missão aqueles que vêm com a vida bem focada, direcionada para uma tarefa normalmente de agente de transformação. Ele chega e trabalha toda uma encarnação buscando a transformação do meio onde ele pode agir no tipo de atividade que ele exerce, seja quanto filósofo, quanto profissional da medicina, o que for. Mas, estatisticamente, é sempre um número menor. E ainda complementam que a encarnação tem ainda uma outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E é interessante a gente observar que esse é uma das tarefas mais maravilhosas, todos nós compactuamos. Nós atuamos e transformamos a realidade onde estamos inseridos. A matéria à nossa volta vem sendo reelaborada por ação do espírito encarnado, a começar pelo próprio vaso corporal, que de encarnação a encarnação vai sendo reelaborado e aprimorado. É só a gente pensar que tipo de vaso corporal a gente usava há 10 mil anos atrás e pensar na estrutura que temos hoje. Tudo vai evoluindo, tudo vai ficando mais bem elaborado e com maiores condições de uso pleno. Então esse é um dos objetivos também muito interessante que está aí colocado para todos nós nesse processo evolutivo. A espiritualidade deixa claro para todos que Jesus construiu esse orbe, esse planeta onde habitamos, nos recebe aqui para sermos também com eles co-criadores desse processo. Então, na transformação, na forma ainda rudimentar com que lidamos com a matéria, mesmo não só a matéria física que habitamos, mas a matéria de uma maneira geral, nós também vamos, ao transformá-la, vamos reelaborando para uma vida melhor. Olha o conforto que temos hoje e a dificuldade de 10 anos atrás para fazer essa mesma reunião nesse local com essa chuva. Seria muito mais difícil, com muito mais, com outros níveis de solicitações. Na sequência dessas questões, Kardec pergunta se desde o princípio seguir o caminho do bem, se esses têm necessidade da reencarnação, da encarnação. Porque fica sempre para todos nós, e não foi diferente para Kardec essa questão, se eu posso, lá no plano espiritual, acessar conhecimento, passar por reuniões, estudos, ter uma vivência no plano espiritual, por que reencarnar? Lá pode ser, parece, né? Tão bom, né? A gente lê nas obras, parece que são muito mais interessantes do que aqui. Por que eu não posso evoluir só no plano espiritual? E os espíritos deixam claro que existe uma equanidade, né? Uma equidade de possibilidades para todos. Né? Então,
Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a um sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, reencarnar, passar pela carne, é uma experiência espetacular, não só pelas oportunidades que a vida nos dá de sermos co-criadores desse processo, de atuarmos na matéria e daqui reelaborarmos, mas também pelo aspecto da convivência. A convivência é a grande ferramenta de transformação, porque por mais que eu acredite que seja uma boa pessoa, que eu esteja melhorando, quem vai dizer isso é quem convive comigo, é o outro que fala de mim, né? É o outro que tem reflexo da minha atitude que pode dizer o quanto eu estou me esforçando para melhorar. Então a vida de relação ela é rica nesse sentido, né? E necessária. Na sequência dessa mesma pergunta, Kardec tenta apertar os espíritos aí, colocando um outro ponto de vista. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corporal? Então, se o espírito for muito bom, e muitos de nós, por ignorância, né, por desconhecimento das leis e da leitura e do estudo, entende assim, ó, Jesus já nasceu pronto, né? Já veio aqui, era o melhor, a meta, o melhor espírito que já passou por esse orbe, segundo as palavras dos espíritos. Mas não, ele deixa claro que ele veio cumprir a lei, ele veio seguir leis, né? E ele, tal qual a gente, passou por experiências na carne, tal qual nós estamos passando, em outro orbe, com certeza, em outro planeta, em outros planetas, né? E veio elaborando até atingir esse estado de espírito puro, né? Essa é a condição de todos, né? Os espíritos deixam claro nessa resposta, ó, chegam mais depressa ao fim aqueles que se esforçam mais. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Você vê que é fácil, né? Se não tiver nenhuma dessas dificuldades aí na vida, a gente mais rapidamente avança nessa corrida que não tem vantagem nenhuma em chegar na frente, né? Já mostram os espíritos superiores que a vantagem está em enxergar junto, né? Então, nesse processo, todos trabalham em prol daqueles mais necessitados nesse processo de evolução. Mas aquele que tem mais dificuldade, ele gera mais trabalho para ele, porque mais oportunidades vão ser trazidas até ele, mais reencontros, mais ajustes, e aí o passo é dado na responsabilidade e na capacidade de cada um, mostrando aí uma justiça divina em todo o processo. Então a lógica da reencarnação passa por uma discussão filosófica que a gente vai fazer aqui rapidamente, com base em premissas contrárias à ideia da reencarnação, que é a melhor forma da gente estudar, uma das formas da gente estudar algo, é ver tudo que é contra aquilo, né? Todas as posições contrárias, é uma forma interessante. Kardec, inclusive, incentivava isso. A biblioteca de Kardec constava, e ele recomendava para todos nós, ter todas as obras, a favor e contra. Se o espírita é alguém que está desenvolvendo a capacidade crítica, né, a criticidade, a capacidade de se reconhecer, de conhecer-se, que essa é a proposta da doutrina, a proposta da doutrina é só essa, tá, gente? É que a gente possa se conhecer melhor. É a única proposta que está lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. Ó, todo esse estudo, todo esse conhecimento só tem um objetivo, o autoconhecimento. É através do estudo, através da prática, de alguns exercícios que nos são dados, de servir ao próximo, da caridade, de apoiar-se e apoiar uns aos outros, a gente vai se descobrindo melhor. Então, diante dessa visão, né, que Kardec nos traz, possibilita ao verdadeiro espírita, ao estudioso da doutrina espírita, estudar algo analisando o contrário daquilo. Então, admitida a existência da alma, se não há reencarnação, na visão daquele que não acredita na reencarnação, não há mais que uma existência corporal para cada criatura.
Esse é um pensamento ainda predominante num grupo muito grande de pessoas que acreditam que a vida é uma só e vamos vivê-la intensamente, né, para poder se dar bem. O materialista, o egoísta, principalmente, pensa assim: ó, vou usar tudo e todos para eu me dar bem. A vida é uma só, né, eu quero morrer rico, né, e experimentar de tudo e de todos. Tem muita gente que pensa assim. Então, na ideia da reencarnação não existindo, a existência corporal é única, admitindo uma alma para cada existência, né, para aquela existência. Se a existência corporal é única, então a alma de cada criatura foi criada no nascimento. Caso contrário, a alma já existia, né? Então é um raciocínio lógico, né? Já que se a pessoa acredita que que a existência do corpo é única e que existe a alma, porque a alma é a atividade pensante, é a mente, não é a parte física, não é o hardware, é o software da nossa existência, ela foi criada no nascimento, né? Caso contrário, ela já tinha que ter existido. Então, cria aí mais uma premissa para essa análise da lógica da reencarnação. E aí trazem algumas questões para a gente refletir sobre. Se ela existia, se a alma já existia, qual era a situação dessa alma, né? Tinha ou não consciência de si mesma? Sua individualidade era progressiva ou estacionária? Que são questões interessantes para pensar, né? Se a alma é uma só, se ela foi criada em algum momento e aí ela incorpora e passa a atuar num corpo, ela tem uma proposta progressiva ou ela é única? A gente, do jeito que vem, sai. Qual a situação dela ao tomar o corpo, né? São questões interessantes para o materialista ou não materialista, mas o não reencarnacionista pensar e buscar responder. Admitindo que a alma foi criada com corpo ao nascer e que ela é a responsável pelas ações da criatura, então como seriam explicadas as seguintes indagações? Então são trazidas por Kardec algumas indagações interessantes dentro dessa ótica de que a alma foi criada junto com o corpo. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então a gente formata uma pessoa num processo de educação, de instrução, às vezes dois gêmeos, e percebe-se aptidões diversas, diferentes, totalmente diferentes de um e do outro, independente das ideias que a educação venha a trazer. Uma outra questão também: de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outros permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Teria que ser um pai muito cruel, né? O Papai do Céu tem que ser muito cruel e muito parcial. Então ele traz dentro da mesma família dois irmãos. Um com a genialidade, com capacidade de desenvolver desde cedo um raciocínio e uma série de aptidões, e o outro limitado com idiotia e com uma série de dificuldades que vai conduzir a vida toda com aquelas dificuldades, sem grandes soluções do ponto de vista da medicina, dos recursos de apoio, né? Esse menininho aqui, segundo me informaram aqui, isso aqui já é filme, não vale nem uma figurinha mais esse filme aqui nas casas espíritas. Todo mundo está mostrando esse filme. Mas vamos lá. Não era aqui que eu tinha que fazer não, né? Espera aí. Ele mostra uma situação interessante de um menino que apresenta uma capacidade tanto quanto diferente. 俾啲表情啊！3年4千。哇！俾啲。收拾心情，收拾心情。好激昂㗎，好激昂㗎，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭。
Você vê, ele pequenininho, ele começa a desenhar no chão um teclado, né? Com menos de 2 anos. Aí com 4 anos eles colocam ele na frente de um teclado e ele começa a brincar assim. Para quem gosta de música ou quem conhece música, tocar isso que ele está tocando, e é uma criança, porque está sendo provocado por um pai ali, como uma criança reage, né? Ó, faz aí, né? Brinca mais um pouquinho, só para a gente ver, só para a gente filmar. E tem outros vídeos dele onde ele sai dali e vai brincar, pegar o carrinho e vai brincar, que não deixa de ser uma criança. Mas que capacidade é essa, que aptidão é essa que faz com que, com tanta facilidade, lide com essas questões, né? Um outro também muito interessante, e aquele lá é coreano, esse daqui já é um brasileiro lá da cidade de Ceilândia. As capitais dos outros países, o menino que mora na Ceilândia sabe. Ele começou a fazer perguntas aos pais e memorizar respostas quando tinha 1 ano e meio de idade. Lucas tem apenas 2 anos e uma memória de gente grande. Adora olhar gibis e memorizar todos os personagens dos quadrinhos. Ele canta músicas em inglês e tem noções básicas de computador. Até já sabe todas as capitais do Brasil e mais de 60 capitais do resto do mundo. Qual é a capital do Japão, Lucas? Tóquio. Qual é a capital dos Estados Unidos? Washington. E do Canadá? Ottawa. E do Irã? Teherã. Do Iraque? Maquidá. Da Mongólia? Ulaanbaatar. Do Chile? Santiago. Da Itália? Roma. Para os E vai embora, né? Tem uma matéria grande sobre esse garoto, mostrando assim, tudo que ele escuta, ele grava, né? E tem uma capacidade de memorização impressionante para a idade dele. Tanto que os colegas dele, que são mais velhos que eles, recorrem a ele para questões, né, de todo tipo, inclusive geografia e outras questões, que tudo que ele escutou, ele tem capacidade de reproduzir. Você vê que ele está lendo um gibi, a menina está perguntando as capitais, ele vai falando, quer dizer, isso daí, se ela perguntar uma, eu repito a questão, né? Tem a questão, eu tenho a resposta. E está focado na atividade dele de brincar, né? De conduzir a vida dele. Voltando aqui, isso. Aí eu voltei muito. Você vê, né? Cada um dentro da sua capacidade, né? Então a gente viu esse Japinha, viu o nosso amigo Lucas, de desde 2 anos já com essa memória toda. E fica aí outras questões para a gente pensar, né? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Que é uma outra condição também muito interessante que se manifesta aí em várias crianças e hoje cada vez mais por esses recursos da internet, com muita facilidade a gente acessa essas histórias que estão correndo pelo mundo afora, que sempre existiram e que hoje se percebe com maior intensidade, com mais presença, né? De onde vem para certas crianças, por exemplo, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que constratam com o meio em que nasceram. Então a gente vê crianças que cedinho, e isso Kardec já chamava atenção com relação à questão da educação, da responsabilidade dos pais, a criança pequenininha, primeiro objeto de marcar alguma coisa que ela tem em mãos, ou ela vai desenhar, ou vai marcar, cortar, atravessar, rasgar paredes, objetos de uma maneira geral, né? Então a gente encontra esses 2 movimentos, às vezes, dentro do mesmo lar. E Kardec chamava a atenção que nós, enquanto pais ou responsáveis, devemos estar atentos a isso e já encaminhar, né? Buscar, direcionar esse potencial que pode ser de um Spielberg, né? Spielberg, por exemplo, ele pequenininho, ele já começava a desenvolver histórias e a mãe dele dava maior corda para as histórias dele, então fazia um sangue com ketchup, fazia uma maior brincadeira na cozinha e depois com certeza ele devia limpar a casa. Ela deu corda para a criatividade dele, gerou um jovem precoce, um grande diretor de cinema com habilidades de poder passar para uma tela várias ideias, né? Quando a gente vai encontrar também outros jovens
que é muito comum, a gente que está aí numa atividade dentro do meio espírita, visitando presídios, à medida que a gente vai trocando ideia com muitos dos companheiros que estão lá dentro, companheiros de jornada, né, encarnatória, e vai sondar da sua história, da sua infância, uma parcela significativa passou por experiências de grande violência, né? E violências que às vezes iniciaram numa ação da criança, de curiosidade que toda criança tem, mexer numa tomada, por exemplo, né? Mexer em algo quente ou que põe em risco. E nem todo adulto sabe lidar com isso de imediato. Então, alguns adultos agrediam a criança quando a criança vinha com a mão na tomada, dava um tapa. Às vezes não ficava só no tapa. E às vezes, pior ainda, julgava uma ideia, um raciocínio que é conflituoso para a criança. Ela não consegue compreender. Você falar assim, mexe aí de novo para você ver. A criança está entendendo uma mensagem que é para mexer de novo, né? E ela mexe de novo e leva outra, né? Aquela carícia negativa, que um tapa, que às vezes é um contato, é um dos poucos contatos físicos que está tendo, dependendo do grupo familiar, do grupo de responsáveis, faz com que ela tenha dentro dela, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, uma reação ao novo, ao desafio. Então, ir para a escola é um desafio. A escola ele já vai temeroso que lá ele pode apanhar. Muitos deles chegam na escola batendo, porque ele já chega se defendendo, ele acredita que lá ele vai apanhar. Muitos não conseguem seguir esse período porque vai ser sempre um conflito, vai ser aquela pessoa com pouca habilidade de lidar dentro de um meio esperado de uma boa convivência. Primeira oportunidade, a primeira exigência após a escola não realizada é o trabalho. O trabalho também é um desafio. Onde é mais cômodo para ele lidar? Onde o convite é mais fácil, o desafio não é tanto a não ser pela vanglorização do ambiente, o tráfico. E aí muitos vão seguir por esse caminho. Esse percurso começa, às vezes, com a falta de capacidade daquele pai ou responsável de poder direcionar um desejo, uma coisa natural da criança que é buscar o novo, né? Buscar compreender como é a dinâmica da vida. Então, uma outra presença muito interessante é desse menininho aqui também, que está aí fazendo sucesso aí na internet. Acho que isso do ar. Mas mostra um princípio. Tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Deixa eu ir traduzindo que o linguajar dele é de criança muito pequenininha. A mãe colocou uma É comida. só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. Que tem um polvo e tem massa. Cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas o quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A carinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem polvo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Estão entendendo tudo, né? A criança fala, a gente entende tudo, né? A mãe colocou massa, pasta e lula, né? Um bicho do mar, né? Aí ele pergunta, cadê a cabeça do bicho? Ela falou, a cabeça ficou na peixaria. Aí, para eu comer isso daqui, teve que cortar a cabeça dele? Ele começa a construir uma filosofia de vida, ele apresenta uma filosofia de vida que hoje é uma realidade para muitos espíritos que estão reencarnando, e muitos de nós passou por isso, talvez não tivemos essa atenção. Ele está questionando, se esse é um bicho e alguém teve que matar, não deveria ter matado, porque o bicho é para viver lá, né? Igual um cachorro. Ele começa a relacionar os bichos que ele conhece, né? Então ele não quer comer aquela comida.
porque aquela comida teve que matar um bicho para chegar na mesa dele. Né? E é um polvo, gente, é uma lula que ele está falando. A gente come lula e nem pensa sobre isso. Ele está relacionando a lula, um animal, como qualquer outro animal. Teve que matar para eu comer? Não deve matar. Ele começa a construir um raciocínio interessante sobre que os animais estão aí para viverem e não para serem mortos, para nos alimentar. A mãe começa a chorar. Ele pergunta, você está chorando? Ela fala, não, é um negócio no meu olho, mas então come só a massa. Né? No final ela já concorda com ele encarar só a massa, porque ela não tinha estrutura para poder argumentar, porque a lógica dele era uma lógica coerente. E é uma criança, né? Uma criança que está argumentando sobre uma realidade e do qual vários espíritos estão reencarnando, vêm com essa proposta, vêm com essa ideia. Eu mesmo conheço alguns que não querem comer. A família tem que ficar escondendo carne aí no meio da comida porque eles não querem comer. Não faz parte do menu deles carne, né? Porque eles já vêm com a proposta de se alimentar com outros recursos que não necessariamente sacrificando um outro ser. Essa daqui também constrói um outro argumento muito interessante, um argumento também com base filosófica, que mostra um diferencial. Não, você não, já vinha de novo, não. Você já tocou seu piano. Cadê o... Ah, tá aqui. Como é que é a história, Vitor? Não entendi. A gente, quando uma pessoa quando uma pessoa você tá tirando foto? Não. Quando uma pessoa não tem uma casa, tem que levar para nossa casa. É? É. Por quê? Porque assim, então ele fica lá sozinho. Não tem amigos. Então a gente vai ser os amigos dele. Ah, é? Se ninguém quer ajudar ele, a gente ajuda ele. Tá bom, filho. Porque nós é a nossa família. Nós é que nós que ajudam. Mas pessoas, porque as outras pessoas que me ajudam, elas estão enganadas. Entendi. Então a gente tem que ajudar as Entendi. pessoas. Tá bom. Então isso que é importante. Tá. Jesus falou isso, Jesus conversa isso na nossa mente. É? Conversa na tua mente também. É? Ele conversa isso na mente de todo mundo. É? Tá bom, filho. Você vai querer suco? Ah, vou. Tá bom. Ela está argumentando o seguinte: é uma pessoa, morador de rua, né? Ela está considerando que ele não deve viver lá, né? A gente tem que acolher aquele morador de rua. E a mãe fica, mas por quê? Né? Vai desenvolvendo o argumento dela. E curiosamente, pode ser que ela assistiu alguém falar isso ou não, né? Não fala aqui, mas ela fala, porque Jesus colocou isso na nossa cabeça. Que a gente tem que trazer, eles são da mesma família, né? Somos irmãos. Mas é uma criança, né? Que ela está com uma grande discussão filosófica, passa alguém, você quer suco? Quero, mas vai tomar o suco. Está na hora da janta, vai tomar o suco. Não deixa de ser uma criança, mas que argumentos curiosos são esses que trazem, né, com tanta capacidade, com tanta propriedade no nosso meio. Seguindo. Vamos lá? A criançada fala tanto que até me atrapalha aqui, ó. Vamos lá. E aí, dentro desse mesmo raciocínio, dentro da visão que Kardec nos apresenta, né? Ainda dentro daquele entendimento da lógica da reencarnação versus a lógica daquele que acredita que não existia a reencarnação, essa pergunta também é interessante, porque algumas pessoas, independente da educação, são mais adiantadas que outras, né? A gente encontra no mesmo grupo familiar
independente da região onde vive, daquela família, das influências, espíritos com comportamentos bem distintos, alguns com a capacidade de lidar com várias situações e com conhecimento à frente do seu tempo, e outros dentro do mesmo grupo com as limitações ou com a condição mediana. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança qualquer e educarmos, enviando-a depois aos mais renomados colégios, faremos dela um Laplace ou um Newton? A prática mostra que não. Essas capacidades, ou essa inteligência, já está ali inerente àquele ser, bem como alguns chamam como um dom, mas sem a ideia da reencarnação fica difícil compreender. Até a história desse carinha aqui, ó. Esse nasceu lá na Índia, né? É uma criança prodígio que ganhou fama na Índia, onde nasceu e ganhou fama como médico, apesar de nunca ter feito o curso de medicina. E ainda quando era bebê, ele avançou a fase de bebê e começou a andar cedinho, né? Muito cedo. Ele começou a falar com 10 meses de idade. E daí foi embora, né? Então, com 8 anos, ele fez uma cirurgia numa colega dele que tinha queimado o dedo e que estava grudado. Ele fez a cirurgia com sucesso, separando o dedo da menina. E daí, uma faculdade indiana trouxe ele para dentro da faculdade, porque ele já tinha lido, ele reserva uma hora dia para ler leitura médica. Então, já tinha lido todas as obras da área da medicina. E aí levaram ele para os Estados Unidos, né, para ele desenvolver, porque ele deixa claro, ele vem de uma aldeia reencarnacionista, né, de uma população reencarnacionista, e ele deixa claro que ele veio nessa encarnação com o papel de resolver o problema do câncer, né, desenvolver a cura do câncer. E desde criança ele já deixou assim desenhado uma sequência de estudos, de raciocínio, onde ele fala que a maioria da medicina está errada com relação à postura da busca da cura do câncer. Então levaram esse cara, né, hoje ele está com 30 anos, ele é de 1993, né? Mas a gente imagina aí, 20 anos, né? Hoje está com 20 anos hoje. Imagina uma criança com esses dons, com essa característica, né? Aí pode dizer o materialista, é porque ele nasceu num país reencarnacionista, né? Então lá pode nascer reencarnação, pode ter reencarnação lá, aqui não, né? Então, sem a lógica da reencarnação, fica difícil compreender esses e outros tantos que estão por aí acontecendo, né? Mostrando uma diferenciação muito clara sobre a sua existência, sobre a forma de se apresentar diante da vida. Fica sempre essas questões, né? Como explicar esses dilemas, né? Ou as almas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Então, naquele raciocínio da discussão sobre ter encarnação ou não, e da alma vir junto com o corpo, elas têm que vir de uma maneira diferente, porque são pessoas que se apresentam de forma diferente, né? Se são iguais, porque essas tamanhas diferenças de aptidões, então não são iguais. Se são diferentes, Deus estaria muito parcial, né? Se ele cria uma alma na hora que está criando o corpo, um vem com a capacidade, outro com outra. Então, por aí vai se julgando para baixo a ideia da reencarnação. Os materialistas, de uma maneira geral, dizem que depende do organismo, né? Mas aí o homem seria uma máquina, um joguete da matéria e não teria responsabilidade dos seus atos, né? Não poderia ser atribuída às suas imperfeições físicas. Seria uma incoerência. Então a pessoa nasceu idiota, né, com idiotia, vai a vida toda com aquilo ali porque o organismo determinou. O outro nasceu gênio e nós vamos ficar à mercê de um achismo divino, né, um achismo da matéria. Então a reencarnação ela não se sustenta nessas reflexões, né? Ainda dentro desse entendimento. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim, né? Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e o amor que dedica por igual a todas as criaturas? Então, Deus seria parcial se a alma nascesse junto com o corpo.
Então essas reflexões são interessantes, que elas nos auxiliam a repensar sobre a ideia da reencarnação, né? E fechando esse raciocínio com essas observações. Deus, na sua justiça, não poderia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, né? Ele seria injusto se assim o fizesse. Quando a gente vai estudar a reencarnação dentro das religiões, e pegar aí as 4 maiores religiões do mundo, budismo, cristianismo, hinduísmo e o islã, ou islamismo, né, como alguns falam. O budismo, hoje, para esses 7 bilhões, se estimam essas faixas de número de seguidores dessas religiões, né? Reencarnacionistas são os budistas e os hinduístas. Então seria de 21% a 41% de reencarnacionistas. O cristianismo e o islamismo, que se originou dentro do cristianismo, a partir, né, das pregações de Maomé, não trazem no seu bojo a ideia da reencarnação. Curiosamente, essas 4 religiões, né, ou das 4, 3 delas nasceram nessa região do Oriente Médio, que é uma região importante para o mundo, né? Ela não tem, não só como originária de várias correntes religiosas e filosóficas atuais, mas é uma região que por onde passou migrações e imigrações de todos os povos da antiguidade, todos passaram por ali, e a maioria deles escravizou os povos daquela região. Então os judeus, por exemplo, os hebreus, foram escravos de vários povos, e de cada um dos seus escravizadores, eles retiravam conceitos, ideias, e tinham a capacidade até para se manter e preservar-se enquanto tribo, enquanto nação, que viera a constituir depois, a capacidade da oratória, de passar o conhecimento, a sua história, primeiro pela oratória e depois por registros, né? Então deixam registrado uma série de conhecimentos com base nas várias influenciações que sofreram. Então é o local de nascimento e centro espiritual do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do Yazd, e no Irã, do mitraísmo, zoroatrismo, maniqueísmo e da fé Bahá'í. Essa salada toda nasceu por ali, né? Ao longo da sua história, o Oriente Médio tem sido um grande centro de negócio do mundo, uma área estratégica, econômica, política, cultural e religiosamente sensível. Até hoje o é, né? Curiosamente, nessa região, segundo as obras espíritas, foi onde um dos 4 povos que vieram com a tarefa de dar um diferencial há 10 mil anos atrás, em torno disso, na nosso primitivismo que vivíamos aqui, um povo que vivia na constelação do Cocheiro, que fica bem distante, numa região chamada de Capela. Esse povo estava vivendo a experiência que nós estamos vivendo agora, né? Nessa fase de transição de prova e expiações, como é nominado a atual fase moral que esse planeta se encontra, e indo para o planeta de regeneração, indo para uma nova condição moral de regeneração, onde a dor física já não vai ser tão presente no nosso meio. Esse povo que estava nessa condição naquela época teve uma dificuldade, alguns que não queriam continuar no processo evolutivo, não queriam passar de ano, né? Aí foram transferidos de escola. É igual a gente estuda, assim, a gente vai só trocando uniforme, né? Os espíritos falam que nosso corpo é igual ao nosso uniforme, a cada encarnação a gente põe um uniforme diferente, né? Então esse povo veio para cá, Jesus os recebeu e direcionou como tarefa, né, como dever de casa, que eles dessem uma mudança no patamar de evolução que se encontrava os povos que habitavam esse plano, né? E assim eles o fizeram, né? Naquele movimento de reencarnar num corpo primitivo, mais bruto, é natural que aquele ser, durante a vigília, ele não lembrava do seu passado, mas durante o sonho, lembrava de um computador, né? Lembrava de um carro, mas acordava, tinha que encarar um dinossauro, encarar um tigre de bengala e outras experiências extremamente estressantes. Nesse processo da lembrança, ele vai
desenvolvendo habilidades, trazendo tecnologias. Vou quebrar uma pedrinha aqui e fazer uma ponta, que é mais fácil me defender com essa pedra, né? Até chegar na roda e por aí a história que a gente conhece. A saudade daquela história anterior foi transmitida para aquelas gerações, principalmente, todos esses povos tiveram isso, mas ficou mais marcante para todos nós, o povo de Israel, de falar de um paraíso perdido, né? Da sensação de que eu não estou mais naquele lugar, de sonhar com um lugar melhor do que o local onde eu me encontro dioturnamente. Essa sensação foi trazida para todos esses povos que dividiram em 4 grupos, o grupo de Ares, aqui no nosso planeta, né? A civilização do Egito, o povo de Israel e a casta da Índia. Todos esses povos passaram pelo Oriente Médio, alguns se estabeleceram ali. E todos deixaram muito dessa história naquela região. Então aquela região, né, é perceptível ali, por ser uma região no Oriente, né, na interface do Oriente com o Ocidente, é uma região onde todas aquelas denominações religiosas do passado acreditavam na reencarnação. Os egípcios, inclusive, para poder amedrontar os escravos, falavam, ó, se você não obedecer, você pode voltar por força, determinação do faraó, como um besouro, como um animal, né? E impunha determinadas situações, mentindo, mas deixando aquela situação de domínio, né, tendo o poder da informação. Então é perceptível, e todos que estudam, sejam espíritos ou espiritualistas, que estudam essas histórias, defendem que durante os 6 primeiros séculos da nossa era, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos. Tanto que na formatação da Bíblia, como a gente conhece hoje, durante aqueles concílios que os bispos se reuniam, não existia papa ainda nessa época, eram bispos que representavam as várias correntes, as várias capitais que estavam estabelecido o catolicismo, se debatia que conceitos continuariam dentro daquela teologia recém-criada, que conceitos manteriam e que conceitos sairiam. E, de acordo com alguns deles, numerosos estudiosos falam que no segundo concílio de Constantinopla, uma das poucas vezes que teve 2 concílios, o concílio era a reunião dos bispos para esse debate. Já tinha acontecido um concílio naquele ano, de 553, em Constantinopla, um bispo pediu para que se fizesse outro, e nesse concílio foi proscrita na prática da igreja a ideia da reencarnação. É como se um governador, um presidente, caísse uma laranja na cabeça dele e alguém falasse, só caiu por causa da força da gravidade. Aí se é lei, tem uma lei da gravidade, eu quero acabar com a lei, manda para o Congresso e acaba com a lei da gravidade, né? Foi mais ou menos isso que eles fizeram. A reencarnação é uma lei natural, está aí presente. É tão presente que qualquer pesquisa que se faça no país mais católico do planeta, que é o Brasil, mais de 40% acreditam na reencarnação, mas são católicos, são protestantes. Mas quando tem uma novela que fala em reencarnação, todo mundo dá mó ibope. Quando tem pesquisa sobre isso, as pessoas falam que acreditam, porque na família tem algum caso, aí viu uma história. Sempre tem no nosso meio algo que remete à certeza de que isso não é uma criação, isso é um fato, né? Tem uma lei que está dentro da gente, né? Por força de uma decisão política, foi uma decisão política, foi abortada a ideia de trazer esse conceito para dentro da estrutura dos textos. Mas é só teóricos para ver que durante todo o texto do Velho e do Novo Testamento há várias passagens falando em reencarnação que eles dominavam na época de ressurreição, né? E momentos até riquíssimos, onde o próprio Jesus questiona um mestre como Nicodemos, quando começa a falar, então tem que voltar para dentro da barriga da minha mãe, né? Tem essa história que fica de dever de casa para a gente consultar, né? Mas a tradição judaico-cristã considera que o conceito de reencarnação foi importado de outras tradições, tá, como o hinduísmo e o budismo, que teve correntes que passaram por ali e que estão hoje mesclados nesse festival de conceitos e de entendimento das religiões que hoje graça pelo mundo, né? Então a gente pode perceber, pontuando o nosso estudo,
que a relação entre a doutrina da reencarnação e a manifestação da justiça divina é uma relação direta, né? Só pode entender que existe justiça divina se existe reencarnação, senão Deus seria parcial, né? Dando privilégio para uns em detrimento de dificuldades para outros. A influência da relação de causa e efeito no processo reencarnatório também é óbvio. As pessoas constroem a cada encarnação a sua próxima. Hoje nós estamos já em projeto na nossa próxima encarnação, e é muito fácil saber onde nós estaremos na nossa próxima encarnação. É só ver o que nós estamos fazendo com a nossa existência atual, né? O que estamos trabalhando de esforço para melhorar moralmente, ou não, é para onde nós vamos estar na próxima encarnação. Os desafetos de hoje não resolvidos, com certeza vão ser os companheiros de jornada na próxima, como são hoje os do passado. Isso é da lei, a lei de causa e efeito, que é uma lei, né, nos impõe essa regra, naturalmente, né? E as finalidades gerais da reencarnação é a reparação, aprendizagem e elevação. João registrou o que Jesus teria dito, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, aquele que não tem essa oportunidade de seguir o processo evolutivo, não vai ter oportunidade de participar, né? Vai ter porque é lei, né? Mas não vai compreender a dimensão de estar diante da implantação de um plano mais evoluído no próprio planeta ou no orbe onde ele vai habitar. Então, a reencarnação é um dos princípios filosóficos e básicos da doutrina espírita, né? Por ela, a gente esclarece os porquês da existência humana, revela a natureza do destino humano, explica a razão das desigualdades sociais, demonstra como a justiça atua. Sem a noção da reencarnação, fica impossível compreender e explicar, né, porque uma população vai estar em determinado país, ou dentro do nosso próprio país, vivendo uma miséria total, com grande dificuldade, já nasce com essas dificuldades, e outra tem recursos, tem benefícios. Se não olhar isso como um processo momentâneo, fica difícil compreender a existência e a justiça divina. Então, os fundamentos da reencarnação, primeiro é da justiça divina. Como todos os espíritos, sem exceção, estão destinados à perfeição, Deus, na sua justiça divina, lhes faculta os meios de alcançá-la por intermédio das provações da vida corporal em novas existências, dando-lhe a oportunidade de realizar o que ainda não puderam fazer ou concluir. Então, todos nós estamos nesse processo espetacular de a cada encarnação, né, cada reencarnação, atuarmos na nossa vida de convivência, junto aos nossos semelhantes, no nosso próprio planeta, preparando para nossos próximos passos. E muitos projetos não vão ser possíveis de serem concluídos numa encarnação. Ler as obras todas espíritas, por exemplo, é impraticável, eu não consigo, já estou deixando algumas para a próxima encarnação, e quando chegar lá já tenho outras tantas produzidas. Então já tenho uma tarefa grande para a minha próxima encarnação. Estudar com profundidade as obras de André Luiz e compreender todos os fenômenos que estão ali, uma encarnação é impraticável, a não ser que seja uma genialidade, um desses espíritos com essa competência, como o Dr. Sérgio Felipe, lá de São Paulo, por exemplo, que chega e vai argumentando como se estivesse lá participando da psicografia do Chico durante o ditado de André Luiz, né? Então, são realizações e planos que vamos fazendo e vamos realizar a cada encarnação. Também, como a gente destacou como fundamento, a lei de causa e efeito, né? Então, se a gente admitir a justiça divina, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa, né? E se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Que seria incoerente, né? A pessoa vem com uma dificuldade nessa existência e que não foi gerado aparentemente nessa existência, e aí ele foi carimbado com problema, né? Se não está vinculado a uma existência anterior, e as obras espíritas nos mostram, e as nossas reflexões pessoais confirmam isso, vão nos mostrando, à medida que a gente vai se conhecendo melhor, nós vamos tendo a oportunidade de perceber
aquilo que nós trazemos como bagagem de encarnações passadas, e à medida que a gente vai estudando e se compreendendo, vai tendo oportunidade de atravessar pedrinhas que sem o conhecimento seriam montanhas, né? Que são colocadas por nós mesmos em encarnações anteriores para que a gente possa se reencontrar nessa encarnação. Joana de Anjos, a guia espiritual do Divaldo Pereira Franco, esse médium, orador baiano, fala-nos que nós vamos reencontrar os nossos afetos e desafetos do passado na mesma situação que os deixamos na vida anterior. Então, se nos encontramos hoje com pessoas difíceis, sejam eles marido, mulher, filho, pai, chefe, empregado, vizinho, transeunte, aí, nossos companheiros de jornada do trânsito, nós estamos reencontrando as pessoas na condição que os deixamos na vida anterior. E por força dessa lei, nós estamos tendo uma segunda oportunidade, ou várias oportunidades, para nesse reencontro ajustarmos, né? E ela ainda destaca que muitos das ofensas, dos impropérios, daquilo que recebemos, inclusive de pessoas que aparentemente a gente desconhece, na maioria das vezes, para não dizer sempre, são ecos do passado, né? Nós falamos aquilo e agora aquilo volta com aquele companheiro que recebeu no passado aquela fala nossa. Agora ele traz o eco, para que a gente possa refletir que essa companhia é um reencontro e que necessita da nossa parte desenvolver habilidades, leiam-se, virtudes, para poder passar por essa existência com mais competência, porque essa é a melhor encarnação nossa de todos os tempos. Se estamos vinculados à lei de progresso, essa é a melhor encarnação. Todas as anteriores não vale nem a pena saber que não foi muito boa coisa, não. Então, finalidade da reencarnação: fazer o espírito progredir, evoluir até a perfeição, né? Dar condições ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação, conceder ao espírito a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas, possibilitar ao espírito realizar a tarefa na condição de missionários para aqueles que vieram com essa tarefa bem definida. Então, para a gente atingir essas finalidades, a gente realiza o nosso trabalho de uma forma honesta, né? Viver honestamente para cumprir a nossa parte no processo da criação. Só isso. Tarefa fácil, né? Colocada pelos espíritos como uma tarefa, uma exigência do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor do Cristo. Seguindo o caminho do bem para chegar mais depressa ao fim que se destina, e despojando-se dos vícios morais, tais como inveja, ciúme, avareza, ambição, vaidade, orgulho, entre outros. Então está aí a receita dada, muito fácil. Primeiro a seguir, ou se esforçar para seguir, é quem vos fala, né? Porque a orelha mais próxima da boca é a minha, né? Então eu tenho que fazer um esforço tremendo para vencer tudo isso, porque essa é a proposta colocada para a gente pela nossa... para mais uma nova existência. Consequência da reencarnação no campo individual é o aperfeiçoamento moral, o progresso do espírito, a compreensão da justiça divina segundo a lei de causa e efeito. Essa é a consequência no campo individual. E também fortalecimento da crença em Deus. No campo coletivo, né, no campo social, explicação das desigualdades sociais, porque sem a ideia da reencarnação fica difícil explicar. Destruição dos preconceitos de cor, de raça, porque hoje estamos, branco, homem, né, no meu caso aqui, estamos, né, nós não somos. Estou Marcos nessa encarnação, com 4 filhos, com esposa, nessa família, falando para vocês aqui o que foi na outra encarnação, que experiência tivemos, né? Desconhecemos, mas vamos ter um potencial de experiências fora de série, todos nós, né? Nas várias situações de gênero, de raça, etnias, e desenvolvimento do espírito de fraternidade humana, né? Com a ideia da reencarnação incorporada, o conceito, né, a mensagem, a proposta do Cristo de amai-vos uns aos outros passa a ser algo mais acessível, porque nós vamos ver o outro
tal qual a gente mesmo num processo evolutivo onde cada um, dentro da sua capacidade, dentro do seu entendimento, faz a sua parte, faz o seu desenvolvimento. Então eu agradeço a atenção de vocês, ao carinho dos olhares. Desculpa aí algumas falhas técnicas, mas enquanto espírito em processo evolutivo, ainda estou aprendendo a lidar com isso, que a garotada que está chegando já lida com muita mais competência, brinca com esses brinquedos aqui que foram feitos para o software mental deles, né? A gente ainda, eu no meu caso, que tem olhar jurássico, eu sou daltônico da por cima, né? O olhar daltônico é um olhar jurássico, porque o daltonismo era condição comum dos primitivos, hoje é raridade. Então eu fiquei com o olhar jurássico, continuo olhando o mundo de uma maneira colorida diferente. Mas todas essas situações só nos auxiliam a pensar e a refletir, né, com base nessa mensagem final que está lá, esculpida no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, sustentando o ideário de um espírito missionário que veio com a proposta de agrupar um conhecimento que estava disperso pelo mundo, né, trazer esse conhecimento que traz no seu bojo a religião, né, a visão moral da religião primitiva, do cristianismo primitivo, com toda a moral que o Cristo nos deixou, as questões, as grandes questões filosóficas, onde estou, de onde vim, para onde vou, e a ciência, né, que comprova que essa matéria que está hoje aqui, esse aglomerado atômico que usamos como matéria corporal, é matéria, né? Que o corpo perispírito, o corpo que o espírito usa também é matéria, né? E o espírito é algo que não é material, mas necessária, matéria necessária essa para o espírito, porque ele desenvolve atuando na matéria que também se desenvolve. Então, com esse conhecimento que ele nos deixou, a gente pode estudar temas aparentemente complexos para alguns, né, e distantes para outros tantos, alguns até por preguiça, porque pensar em reencarnação aumenta os compromissos, né, aumenta as exigências de transformação moral, mas um assunto pertinente e interessante na nossa existência. Ok? Obrigado. Nós queremos agradecer ao companheiro Marcos, tão proveitoso estudo e ensinamento. Leve nosso abraço para a Federação. Você é sempre bem-vindo aqui e não vai demorar muito, né, Sofia? Voltará em breve. É convite e é intimação também. Então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece. Logo após a prece, teremos um aviso e depois será o passe. E nosso companheiro Evilásio fará então a prece de agradecimento. Deus Pai, Jesus, Mestre querido, agradecemos mais uma vez pelas lições aqui recebidas. Como dissestes, é necessário nascer de novo. E nós lhe rogamos, amado Jesus, nos auxiliar nessa encarnação ímpar, onde temos tanto conhecimento. A nos auxiliar, Senhor, a extirpar de nós tudo aquilo, Senhor, que nos impede a alcançar a paz. Ajuda-nos a extrair de nós o orgulho, o egoísmo, a inveja, a vaidade. Principalmente, Senhor, o desprendimento da matéria. Ajuda-nos a conquistar a humildade para sermos seres mais felizes, auxiliando na construção deste planeta. Que as tuas bênçãos de paz se façam junto a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que esses queridos irmãos sintam o teu abraço fraterno
abraçados pelos trabalhadores da tua seara. Sê conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Bendita